Olá pessoal, professor Thiago Mário novamente com vocês para esse encontro fantástico com a química e na aula de hoje vamos iniciar o estudo dos gases. Vamos ver o estado gasoso da matéria. Vamos junto? Estado gasoso. Existe o gás considerado real e o gás considerado ideal. Na aula de hoje vamos ver as condições de idealidade. Quais são as condições necessárias para que um gás seja considerado ideal ou perfeito, tá? Bom, lembre-se, antes de mais nada, que nós temos basicamente três estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, e a diferença entre esses três estados físicos é o nível de agregação entre as partículas. No estado sólido, nós temos as partículas muito próximas, bem organizadas no espaço. No estado líquido, já há um distanciamento maior entre as moléculas, embora elas ainda tenham um grau de interação. E no estado gasoso, as moléculas estão separadas totalmente. Foram rompidas as interações que haviam entre elas. Tá? E para um gás ser considerado ideal, as situações são as seguintes. Observe. Bom, primeira condição. Partículas idênticas entre si. Um gás é um amontoado de partículas e essas partículas são idênticas, são iguais, mesma massa, mesmo volume, mesma composição química. Isso considerando que há apenas um tipo de gás no sistema. Nós ainda não estamos falando sobre misturas gasosas. Ok? Bom, partículas em movimento desordenado. As moléculas do gás se deslocam de forma aleatória. E ora essas moléculas colidem entre si, e ora elas colidem contra as paredes do recipiente que as contém. Existe uma grande distância entre as partículas, entre uma molécula e outra. E a distância de uma molécula para outra é tão grande que o volume individual de cada molécula torna-se desprezível, ok? Então nós vamos considerar, até para facilitar os cálculos, que o volume das moléculas individualmente não vai interferir no volume total do recipiente que as contém, uma vez que as moléculas são muito pequenas e a distância que as separa é muito grande. Então, o volume individual de cada molécula vai ser considerado desprezível. Colisões perfeitamente elásticas. O que é isso? Significa que a molécula colide uma com a outra com um determinado grau de movimento, com uma determinada velocidade, e após a colisão, a molécula volta com a mesma velocidade. Não há perca do grau de movimento durante a colisão. Não há perca de energia cinética se dissipando em outra forma de energia. A molécula colide com a velocidade x e depois toma outra trajetória, mas mantendo a mesma velocidade x. Colisão perfeitamente elástica. A energia cinética, que é o médio grau de movimento, né? A energia cinética das partículas é proporcional à temperatura absoluta, em Kelvin. O que isso quer dizer? Quanto maior for a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, maior o grau de vibração das moléculas. Tá? Força de atração ou repulsão desprezíveis. O que é isso? As moléculas se deslocam aleatoriamente, mas elas são eletricamente neutras, ou seja, eu não vou ter atração elétrica ou repulsão elétrica. Então as moléculas passam umas pelas outras sem se atrair ou sem se repelir. O único contato que essas moléculas vão ter umas com as outras é no momento da colisão, mas elas colidem, depois já voltam, porque a colisão é perfeitamente elástica. Ok? Então a gente pode representar um gás como na imagem que você está vendo. Claro que as moléculas aí não estão em escala, mas para que você compreenda que um gás é um amontoado de moléculas se movimentando de forma aleatória, desordenada, e observe que ora elas colidem umas com as outras e ora elas colidem contra as paredes do recipiente. Inclusive, são essas colisões das moléculas contra as paredes do recipiente que determina a pressão do gás. Quanto maior for a pressão exercida pelo gás, significa que mais intensos vão ser essas colisões contra as paredes do recipiente. Tá? Esse conjunto de proposições é o que nós chamamos de teoria cinética dos gases. E todo gás que obedece essas proposições significa que é um gás ideal ou gás perfeito.
ok? Essas são as condições de idealidade do gás. Agora vamos às transformações gasosas. Bom, quando se faz cálculos para definir o estado de um gás, esses cálculos têm 3 variáveis de estado. Que variáveis são essas? Pressão, volume e temperatura. Bom, são as 3 variáveis de estado que determinam o comportamento de um gás. Na transformação isotérmica, nós teremos temperatura constante. Quer dizer que durante todo o processo, eu vou alterar a pressão, eu vou alterar o volume, mas não vou mexer na temperatura. O sistema vai permanecer com temperatura constante, beleza? Então, ela é chamada de lei de Boyle-Mariotti, que envolve a transformação que o gás sofre mantendo a sua temperatura constante. Observe essa imagem. Eu tenho inicialmente um gás confinado aqui no recipiente. Essa tampinha aqui de cima é o famoso êmbolo móvel. É uma tampinha que pode subir ou descer, ela tem deslocamento livre para cima ou para baixo, mas sem deixar o gás escapar. Exatamente como acontece com o êmbolo de uma seringa, tá? E aí o que é que acontece? Eu tenho uma determinada pressão aqui em cima do gás, ó, sobre o êmbolo. E veja que eu tenho um único peso aqui. O que é que eu fiz? Eu dobrei a pressão. Coloquei um segundo peso. Eu tinha uma pressão X, lá no final eu passei a ter uma pressão 2x. E eu observo que quando eu aumento a pressão em cima do gás, o volume dele diminui. Observa que o gás ocupava aqui um V1, ó, um volume 1, e quando eu aumentei a pressão em cima do gás, ele passou a ocupar um V2, que é um volume menor. Então o que é que eu posso considerar? Quanto maior a pressão em cima do gás, menor o volume que ele vai apresentar. Então, pressão e volume são coisas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Desde que eu mantenha, ó, temperatura constante, tá? Nós estamos falando de uma transformação isotérmica. Analisando isso de uma maneira mais quantitativa, observe essa situação aqui, ó. Nós temos a transformação isotérmica acontecendo lá em cima, e aqui eu tenho registros das diferentes pressões exercidas em cima do gás e dos volumes que ele foi apresentando. Veja que, quando a pressão sobre ele era de 2 atm, ele ocupava um volume de 600 ml. Quando eu aumentei a pressão de 2 para 4 atm, o volume caiu de 600 para 300. Observe o que está acontecendo, ó. A pressão em cima do gás está aumentando e o volume, ó, diminuiu, inversamente proporcionais. Agora, embora a pressão seja alterada e, consequentemente, o volume seja alterado, tem uma coisa que não altera em nenhum momento. É o produto PV, pressão vezes volume. Então, seja antes da transformação ou depois da transformação, se eu pegar pressão vezes volume aqui no estado inicial e pressão vezes volume aqui no estado final, o valor é sempre o mesmo. Tá bom? Por exemplo, aqui nessa primeira parte da tabela, eu tenho pressão 2, observa, e o volume 600. Se eu multiplicar 2 vezes 600, dá 1.200. Ó. Lá na última parte da tabela, a pressão é de 8 atm e o volume é de 150. Se nós multiplicarmos 8 vezes 150, dá 1.200 de novo. Ou seja, em qualquer momento em que eu multiplicar pressão vezes volume, eu vou ter um valor constante. Traduzindo, se eu tenho o momento inicial da transformação e o momento final da transformação, e o produto PV é constante, então nós temos pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Ok? É a equação que a gente pode usar em transformações isotérmicas. Colocando no gráfico, eu tenho o comportamento do volume frente à pressão e observa que, à medida que a curva desce, o que é que nós temos? Nós temos o volume caindo aqui, ó, porém temos a pressão aumentando, inversamente proporcionais. E essa curva, na forma de hipérbole, é chamada de isoterma de Boyle. Tudo bem? Então não esqueça
dessa relação matemática. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume finais. Ok? A temperatura constante. Vamos para a transformação isobárica. Na transformação isobárica, o que vai ficar constante agora é a pressão em cima do gás. Quer dizer que eu vou manter aqui o mesmo peso, ó, o tempo todo em cima do gás. Eu tenho uma pressão aqui no início e mantive a mesma pressão no final do processo. E nós observamos que, se eu manter essa pressão constante, vai ter uma relação entre temperatura e volume. Observa que aqui no início eu tenho um volume ocupado pelo gás, o V1, esse volumezinho aqui, e lá no final eu tenho um volume maior, o V2. Eu tive uma expansão do gás, ele aumentou de volume. Por quê? Porque aqui do início para o fim houve um aquecimento. Significa que a temperatura subiu. E a gente já observa que quando a temperatura aumenta, o volume do gás aumenta junto. Ó. Por que isso? Aumentar a temperatura quer dizer aumentar o grau de energia cinética das moléculas. Então as moléculas vão se mover com mais intensidade, vão colidir com mais força contra esse êmbolo e elevar o êmbolo. E aí eu tenho um volume maior. Então a gente pode entender que quando a pressão sobre o gás é constante, observe que eu não estou me referindo à pressão exercida pelo gás aqui dentro. Eu estou me referindo à pressão exercida sobre ele. Então, quando a pressão é constante, se a temperatura subir, o volume do gás também sobe. São diretamente proporcionais. É a lei de Gay-Lussac, ok? Ou transformação isobárica. De forma mais quantitativa, nós temos a seguinte situação. Observa aí. Eu tenho o volume aumentando, ó. Veja que o volume V1 é menor do que o volume final, V2. A pressão foi mantida constante, porém houve um aquecimento. Eu passei de T1 para T2. A temperatura subiu. No gráfico eu percebo isso. À medida que a curva segue, eu tenho aumento de volume e aqui embaixo aumento de temperatura. Diretamente proporcionais. Mas tem uma coisa que não se altera. É o quociente volume sobre temperatura. Veja que em qualquer momento aqui da transformação, mesmo eu tendo variação de temperatura e variação de volume, tem uma coisa que não muda, que é o produto temperatura vezes volume, ou melhor, volume sobre temperatura, o quociente, tá? Aqui se nós dividirmos, ó, o volume, que é 200 mililitros, e a temperatura, que é de 100 kelvins, o valor é 2, ó. Lá no final, do mesmo jeito, se eu pegar o volume, que é 800 mililitros, e a temperatura, que é 400 Kelvin, a razão vai dar 2 de novo. Então, em qualquer momento da transformação, se eu dividir volume sobre temperatura, vai dar uma constante. Seja no final ou seja no início aqui, tá? Volume sobre temperatura é uma constante. Então, eu posso, considerando o estado inicial e o estado final, eu posso dizer que volume inicial sobre temperatura inicial é igualzinho a volume final sobre temperatura final, uma vez que volume sobre temperatura resulta em uma constante. Então, vai ser o mesmo número antes e depois. Bom, tá aí a equaçãozinha que você vai usar para transformações isobáricas. E para fechar, temos a transformação isovolumétrica, que é a transformação que acontece a volume constante, conhecida como segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Tá? Quando a gente diz volume constante, quer dizer que vai ter uma trava aqui, ó. O êmbolo está travado, então ele não pode subir nem descer. Traduzindo, o gás vai ficar ocupando o tempo todo o mesmo volume aqui, ó. Volume constante. Tá? E o que se observa volume constante é que se você aquecer o gás, eu estou provocando um aquecimento. Aquecendo o gás, gente, a temperatura sobe naturalmente e percebe-se que a pressão exercida pelo gás aqui dentro também sobe. Porque se você aumentar a temperatura, as moléculas vão ganhar mais grau de movimento, vão colidir com mais força contra as paredes do recipiente e naturalmente eu vou ter mais pressão. Então, quanto maior for a temperatura, maior a pressão exercida pelo gás. Desde que o volume seja fixo, o volume seja constante. Ok? Vamos lá analisar isso através de números, para ficar mais fácil a compreensão. Observe que aqui no gráfico eu tenho o comportamento da pressão exercida pelo gás em função da temperatura.
E na subida da curva, eu percebo que eu tenho aumento de pressão concomitantemente ao aumento de temperatura. Então, são duas coisas diretamente proporcionais, ok? E dessa vez o que vai ficar constante é a razão pressão sobre temperatura. A volume constante, em qualquer momento que eu dividir pressão sobre temperatura, o resultado vai ser uma constante, tá? Pressão sobre temperatura me dá um valor constante, que é o que eu observo aqui, ó, pressão 3 e temperatura 300 Kelvin. Se eu dividir 3 sobre 100, dá 0,03. E em qualquer outro momento vai acontecer a mesma coisa. Ó. Se eu pegar aqui nesse momento a pressão que é 9 e a temperatura que é 300, a razão entre eles vai dar de novo 0,03. Beleza? Sabendo que pressão sobre temperatura é uma constante, então, considerando a condição inicial e a condição final, eu posso dizer que pressão inicial sobre temperatura inicial é igual à pressão final sobre temperatura final, ok? Mas isso a volume constante, tá bom? Agora a gente pode concluir reunindo essas três transformações numa única equação, que é o que nós chamamos de lei geral dos gases, ok? O que é a lei geral dos gases? Pressão inicial vezes volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre a temperatura final. Pessoal, dessa equação aqui, deriva as três transformações. Vamos lá, vamos fazer a primeira. Se eu manter a temperatura constante, mantendo a temperatura constante significa que a temperatura inicial e a final são as mesmas. Então, posso cancelar as temperaturas. Como é que fica a equação? Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Tá? Lembra que a temperatura constante, nós temos a transformação isotérmica. Agora vamos para a segunda transformação, que foi a pressão constante. Bom, se eu manter a pressão constante, então as duas pressões, inicial e final, serão as mesmas. Então a gente pode cancelar as duas pressões. Cancelando as duas pressões, o que é que vai sobrar? Volume inicial sobre temperatura inicial é igual a volume final sobre temperatura final. Lembre-se que a pressão constante, nós temos a transformação isobárica. E a última transformação que a gente viu foi sobre volume constante. Se o volume está constante, então eu tenho os dois volumes iguais, o inicial e o final, você cancela. Cancelando os dois volumes, como é que fica a equação? Vamos lá. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final, ok? Então, essa é a equação que você vai usar para resolver problemas com transformação isotérmica, temperatura constante. Essa é a equação que você vai usar para resolver problemas sob pressão constante, transformação isobárica. E essa aqui de baixo é a equação que você vai usar para resolver problemas com volume constante, que no caso é a transformação isovolumétrica. Ok? Lembre-se que a transformação isovolumétrica também pode ser chamada de transformação isocórica. Para efeito de formação, não esqueça que no seu cálculo é ideal que essa pressão esteja representada em ATM, em atmosferas, o volume em litro e a temperatura na escala absoluta Kelvin, tá bom? Nós vamos ter mais encontros para resolver especificamente questões sobre esse assunto, beleza? Então esse foi o nosso encontro de hoje, agradeço muito a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.